Cara, impressionante, cara. Estava quieto, cara. Estava tudo quieto. Daí começa a falar, ele começa também, né? Não, eu acho que a questão é, eu chego apressado, porque eu cheguei agoríssimo, né? Uhum. Ele sente energia. Ele sente a energia, né? Então deve ser isso. Bom, vamos lá, vai. Bom, na última conversa que a gente teve, a gente começou a falar dos problemas de otimização, né? Uhum. E a gente falou que muito da otimização tinha a ver com restrições, muito da otimização tinha a ver com escolhas, com, vamos dizer assim, com uma quantidade possível de, de alternativas, um objetivo que precisava ser estabelecido, né? Hoje, a minha ideia é começar a falar do primeiro e mais simples modo de otimização matemática, que é a programação linear, que é parte da programação convexa. Tá? Uhum. Eu consegui fazer tudo aqui, né? Eu trouxe um modelo para vocês verem de onde que surgem os modelos. Eu trouxe um exemplo no Python para vocês fazerem. Eu vou fazer com vocês um modelo no Python, um modelo no Excel de 2 dimensões para a gente conseguir ter uma estimulação gráfica, né, do que está acontecendo. Se está faltando alguma coisa, se alguém quiser, conforme tinha falado na última aula, né, ou seja, se alguém quer aprofundar, se alguém quer falar mais a respeito do assunto, aí, Gort, eu vou pedir para você organizar esse negócio, Com tá? certeza. Uhum. Algumas coisas eu acho que vale a pena aprofundar, outras coisas eu acho que vale a pena a gente aprofundar em particular e prosseguir com o resto do conteúdo, tá? Tá, Beleza? beleza, pode ficar tranquilo. Então vamos lá, gente. Bom, o que é uma programação convexa? A primeira coisa é isso, né? Normalmente a gente fala em algo convexo como sendo aquilo que contém vamos dizer assim, o meio do caminho entre dois extremos, né? Então, quando a gente fala em algo convexo, eu falo de algo que, vamos dizer assim, vamos supor, sei lá, uma bola, né? Uma bola de futebol. Uma bola de futebol tem uma geometria convexa, sim ou não? Se você pegar 2 pontos da bola e tentar unir esses 2 pontos por uma reta, eles vão estar dentro da bola? Vão. Eles vão estar dentro da bola. Não tem Uhum. 2 pontos que não estejam dentro da bola. Isso faz com que a bola, né, seja uma superfície, seja um volume convexo, né? Por exemplo, um tijolo é uma região convexa, né? Um tijolo pode ser até, dependendo do caso, qualquer sólido desse tipo, né? Existem 2 pontos que você pega no tijolo e sai do tijolo para depois voltar para o tijolo? Ou não? Os pontos dentro, no interior dele, quando ligados, sempre vão estar dentro. Sempre vão estar dentro. Sempre vão estar dentro. E assim tem um Ah, monte, tá? Então, pirâmides são assim, esses sólidos de revolução normalmente são assim, cones, né? Então, todas essas geometrias, elas têm uma natureza convexa. O problema é que há situações do cotidiano que acabam sendo descritas, né, desta forma, ou seja, acabam sendo descritas por regiões convexas, né? Então, outro dia a gente estava conversando a respeito de uma regressão linear, né? A regressão linear, por exemplo, ela tem por objetivo minimizar o erro quadrático, né? O erro quadrático, ele tem uma natureza convexa parecida com essa
essa linha que eu desenhei aqui, né? Ou seja, ele tem um ponto de mínimo, né? Então, nesse ponto de mínimo, você procura fazer a regressão passar por esse ponto de mínimo, né? Tudo que, na verdade, envolve erro quadrático é assim. Então, a maior parte dos modelos estatísticos tem natureza convexa, uma boa parte dos problemas de machine learning também tem. Então, vamos dizer assim, é uma família de problemas, né? São famílias de problemas que têm um mesmo objetivo, né? Eles buscam a minimização de uma função convexa quando é uma função de mínimo, né? Ou seja, quando eu quero achar um ponto mínimo, ou a maximização de uma função côncava quando eu quero encontrar um máximo, tá? Então, esse tipo de programação, ele está em linha com a noção de otimização matemática, por quê? Porque busca estudar problemas de minimização e maximização, tá bom? As aplicações que a gente tem para isso são imensas, eu poderia colocar páginas e páginas e páginas e páginas disso, tá? Algumas que tem aqui, que eu pude levantar, são sistemas de controle, processamento de sinais, finanças, estatística. Então, quando colocou estatística, né, tudo que é passível de se tornar uma estatística está aqui dentro. Análise de dados, né, então o que a gente chama hoje de analytics tem a ver com programação convexa, comunicação, né, quando a gente utiliza a internet ela procura rotear os pacotes de maneira otimizada, né? E assim por diante. Assim, Tá? posso colocar uma coisa, Leandro? Não sei, Deve. mas Interrompam aí. ao meu ver, eu acho que no processamento de sinais a gente usa bastante isso, né, cara? Muito, Né? o tempo todo. Realmente. A gente pode fazer isso, aí é que entra o equilíbrio do que a gente está falando, né? A gente pode pegar um problema de processamento de sinais para trabalhar com programação convexa? Pode, Uhum. né? A gente pode se aprofundar o quanto quiser nisso aqui, nessas coisas todas que eu vou falar aqui. O único ponto que a gente tem que tomar cuidado é para não perder o foco, né? Aham, Então, tranquilo. se alguém quiser fazer algum trabalho para mostrar aqui, a gente pode fazer, né? Hoje eu estou tentando mostrar, né? Eu estou tentando introduzir o problema para vocês, estou tentando mostrar que por trás de um problema que eventualmente a gente aprendeu a conviver, existe todo um rigor matemático que permite encontrar soluções ótimas para esse problema e eventualmente são soluções que nos servem enquanto profissionais. Tá? Então, hoje eu vou tentar, por exemplo, mostrar um problema de orçamento para vocês. Né? Uhum. Tem uns 15 mil aqui. A gente pode fazer problema de programação linear para tudo que é lado. Bom? Beleza. Então, dentro da programação convexa, conforme estava falando, uma das espécies da programação convexa é a programação linear, o que é o tópico de hoje. Teria a programação cônica, programação semidefinida e a programação geométrica. Tá? A gente vai falar da cônica, da semidefinida aí na frente, da geométrica também. Mas hoje o ponto é da programação linear. E porque a programação linear é uma das mais óbvias, mais simples, tende também a ser uma das que a gente deveria prestar mais atenção, porque é a mais imediatamente utilizável, vamos dizer assim, é aquela que mais rapidamente a gente pode se beneficiar, tá? Porque os modelos são, em princípio, um pouco mais simples. Justamente por quê? Porque são lineares, tá? Então vamos ver. Eu vou ver se eu consigo atingir o meu objetivo hoje com o seguinte. Eu tenho aqui um artigo científico, que diz respeito à aplicação da programação linear ao orçamento financeiro
e ao custeio, ok? Vejam a data disso aqui, gente. Nossa. Pois é. Se a gente não usa isso hoje, a gente está em que ano, mais ou menos? Tá 1958. Pois é. Era essa a conclusão que eu queria que a gente tirasse. Ótimo. Então vamos lá, vamos voltar no passado e vamos para 1958, ver como é que ele está introduzindo o problema. Primeira coisa que eu gostaria de comentar aqui, eu vou fazer uma tradução simultânea aqui com vocês, né, só para a gente passar por alguns trechos aqui, que eu achei muito interessante da gente ler, mas é que, para mim, o que é importante é ver como o problema nasce de maneira natural, ou seja, o problema sempre esteve lá. A questão é que tem que alguém pegar o problema e traduzir num modelo matemático para então a gente poder pensar em resolver o problema. O propósito desse paper é explorar modos nos quais os teoremas e o aparato computacional da programação linear podem ser trazidos para trabalhar ou para ajudar em problemas de alocação de fundos dentro de uma empresa. Ou seja, alocação de fundos propriamente é estabelecer orçamentos e tudo mais. Tô na primeira frase só. Gente, aparato computacional. Em 59, ele tinha aqui aparato computacional, gente. Cara. Ele Tinha tinha umas porcaria de umas máquinas do tamanho de Nossa, umas casas, é. né? Imensas, que não Paredes. tinham metade, paredes, exatamente, que não tinha metade da capacidade de processamento que qualquer celular de hoje tem. Tá? E esse é o aparato computacional que o cara usou, tá? Para fazer o quê? Para fazer alocação de fundos, ou seja, essa alocação de fundos, na verdade, na prática, né, é pegar vamos dizer assim, um todo, né, de recursos e alocar em determinadas áreas da empresa. Ou seja, no fundo é fazer orçamento, tá? Vamos lá, olha o que ele fala. Vamos dizer assim, a distribuição racional dos recursos da firma requer a consideração de pelo menos uma das seguintes questões relacionadas. Aí ele vai falar das questões relacionadas. Agora, para mim, o que é mais importante nessa frase é a distribuição racional. Lembra que quando a gente estava falando na semana passada, que eu falei, a gente tem que fazer uma escolha, a gente tem que clarificar o nosso objetivo e fazer uma escolha, ou seja, não existe, e quando a gente está diante de um modelo desse, mesmo quando a gente está diante das coisas da vida, a gente está fazendo escolhas. Essas escolhas, mais ou menos participação racional, tem. Na medida em que a gente consegue utilizar mais a razão, certamente a gente consegue utilizar os recursos da melhor maneira possível, não é? E quando eles colocam, quando todos esses economistas falam de racionalidade, eles estão justamente colocando o elemento de razão humana no sentido de otimizar no sentido de achar máximos e mínimos, ou seja, encontrar o melhor proveito possível para aquilo que se tem. Tá certo? Tá certo. Vou continuar, vou falar mais esses 2 parágrafos, e aí com esses parágrafos eu termino, a gente vai para o modelo, tá? Se vocês quiserem, a gente continua, mas só vai ser sobre pedidos. Então, dada a estrutura dos ativos da empresa, que tipo de programa vai retornar, vai gerar para a empresa a maior quantidade de retornos líquidos, que no caso aqui seria lucro líquido, qual é o programa que faria, né, que retornaria a maior quantidade de lucros à luz do retornos líquidos, à luz do lucro e outros objetivos? Veja a pergunta que ele se faz, gente. Essa daqui é a pergunta que vai nortear o problema dele. Ou seja, quais programas dentro da organização tendem a retornar a maior quantidade líquida de recursos, falando ou tendo em vista, por exemplo, o lucro ou outros objetivos, pode ter outros objetivos, né?
Vocês pararam para perceber que logo no segundo parágrafo, o artigo tem 29 páginas. No segundo parágrafo, ele já estabeleceu um problema claro para ele, ou seja, eu tenho que decidir dentro da minha empresa, qualquer que seja ela, tá? Dentro da minha empresa eu tenho uma série de programas, eu tenho uma série de coisas acontecendo. Quais dessas coisas são capazes de liberar o maior retorno líquido, seja ele lucro, seja ele outros objetivos? Perceberam que o problema que ele se coloca aqui é exatamente da linha dos problemas que eu falei na semana passada, ou seja, tem escolha, tem alternativas, tem restrições, e eu preciso decidir entre uma situação de coisas limitadas. Ok? É isso que eu ia falar. A primeira coisa que ele faz já, né, ele já coloca o problema em si, né? O que que ele quer Ele coloca resolver, um né? problema, exatamente, e eu enfatizei isso na conversa passada. A gente muitas vezes quer dar uma solução para aquilo que não tem problema, Uhum. não é? Isso não se pode fazer, isso não se deve fazer, né? A segunda pergunta que ele se coloca é essa daqui, ó, e veja só, hein? A distribuição racional requer a consideração de pelo menos as seguintes perguntas. A primeira pergunta é: o que vai liberar a maior parte de retornos líquidos? A segunda: qual é yield no sentido de... O yield está aqui no sentido de liberar, né? Ou seja, retorno. No nosso caso é retorno, né? O termo que a gente mais usa. Qual é o retorno afirma de cada um das possíveis mudanças na estrutura de ativos, assumindo que esses ativos são empregados com a máxima vantagem. Ou seja, aqui no primeiro problema, ele tem os programas e vai alocar os recursos dentro dos programas, né? Agora, se ele precisar mudar, né? Quão sensíveis estão essas alocações no sentido de que uma pequena mudança pode alterar mais ou menos o resultado final do lucro, desse yield, desse retorno, ok? Gente, percebeu? Duas questões. Ele já se colocou duas questões que estão ligadas à otimização. Estão ligadas à forma racional do agente econômico lidar com as restrições que ele tem e com os recursos que tem. Ok? Uhum. Aqui ele vai falar de custo de oportunidade, não é? Ele vai falar de outras questões ao longo do ponto. Aí aqui, depois que ele falou aqui do problema que ele tem aqui, ou seja, depois que ele problematizou a situação dele, ele começa agora a falar, a traduzir. Então, ele tinha uma realidade, fez as perguntas de racionalidade, ou seja, restrições, aonde está o ótimo, qual é o meu objetivo, ele fez essas perguntas. Ao fazer essas perguntas, agora ele vai tentar pegar a realidade e traduzir para um problema matemático. Ou seja, ele vai tentar extrair desta realidade concreta uma forma matemática para que ele possa calcular, para que ele possa entender, para que ele possa interpretar essa realidade. Ou seja, ele vai fazer um modelo que representa essa realidade. Considere, por exemplo, os seguintes ingredientes num problema de armazenamento, compra e venda de um warehouse, como é que a gente fala em português mesmo? De armazenamento, né? De um galpão, exatamente. Mas é um problema para um gerente de galpão, para um gerente de armazenamento, no caso aqui, né? Contemplando os cenários de compra, venda e armazenamento, ok? Ao longo de N períodos, que aí ele vai considerar como horizonte de planejamento. Então, o que ele está falando aqui? O problema dele é de alocação de recursos, etc. Ele pegou um problema dele que ele tinha aí, que é um galpão de armazenamento, e ele sabe muito bem o que? Ele sabe que no programa de armazenamento, você tem uma posição inicial,
que é o armazenamento inicial, são os estoques, né? Virão novos produtos, ou seja, tem coisa entrando, que são as compras, e tem coisa saindo, que são as vendas. Então, o que ele fez? Ele pegou o armazenamento. Estão me ouvindo, gente? Sim, estamos vendo. Fez um barulhinho aqui. Tá. Ele pegou o armazenamento e começou a fazer o primeiro modelo com relação a o que tem, o que entra e o que sai. É isso que ele está estudando. A outra coisa que ele fala é o seguinte, é o horizonte de planejamento, ou seja, eu vou fazer o meu modelo para N períodos. Eu posso fazer isso para 50 anos, posso fazer isso para 60 meses, que seriam 5 anos, né? Ou seja, ele está vislumbrando um futuro não infinito, mas um futuro para se estabelecer. Agora, olha só. Ele começa a definir algumas coisas, que isso a gente também já viu na vida prática, ou seja, olha só, o meu galpão, né, o meu lugar de armazenamento aqui, tem uma capacidade fixa. Veja, isso é muita daquelas perguntas que eu cheguei a fazer na aula passada, ou seja, às vezes a gente tem que encontrar o limite que as coisas têm. As coisas têm limite, né? Uhum. Então, ele encontrou um aqui, ó, tem uma capacidade física, né? Física e fixa, né? Eu tenho o inventário inicial, ou seja, eu tenho um estoque inicial no meu registrado ali, eu tenho uma posição inicial. Essas duas coisas ele precisou levantar em campo, ele precisou ir atrás da informação, precisou ir atrás do dado, né? Ele tem o preço de venda, por exemplo, né? Que não está aqui. O preço de venda está aqui, o preço de compra está aqui. Essas duas informações são informação de mercado, tá vendo? Então, das 6 grandezas que ele está relacionando aqui, 4 são informações de campo, ou seja, a capacidade máxima do armazém dele, o estoque inicial que ele tem, ele teve que ir lá medir, o preço de venda e o preço de compra. A quantidade que ele vai comprar e a quantidade que ele vai vender, obviamente, ele vai ter que calcular. Porque cada vez que ele mexer nisso daqui, o lucro dele vai mudar. Isso parece intuitivo para vocês antes de eu passar para as equações? Sim, totalmente. Tá? Ou seja, esse problema aqui vocês podem aplicar para a dispensa de vocês, gente. É o mesmo problema. Ou seja, eu tenho 4 latas de atum, como 2, o preço é tal, não sei o que, qual que é, né? É o mesmo problema que ele está Um aqui. problema matemático simples isso daí, cara. É um problema matemático simples. Por que é simples? Porque é linear. Uhum. Certo? A gente vai chegar nos problemas não lineares e, obviamente, os problemas não lineares não são tão simples. Então aqui, por exemplo, o que ele vai fazer agora? A partir do momento que ele definiu todas essas grandezas, ele vai começar a relacionar as grandezas. Então aqui, por exemplo, ó, a quantidade, o y que ele tem aqui, qual que é a quantidade vendida? Então, a quantidade vendida tem que ser menor ou igual ao quê? Ao A, que é o estoque inicial, que é o inventário, mais a compra. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, eu não posso vender mais do que eu tenho agora e que eu vou comprar. No fundo é isso. E ainda se deu ao luxo de falar do mês anterior, né? Ou seja, ó, eu não posso vender no mês 10 aquilo que é mais do que eu tenho e vou comprar até o mês 9. É isso aqui que está dizendo a restrição. É a primeira restrição que ele tem. Ele tira do mês anterior, né, na verdade, né? Ele faz um mês antes, né? Aham. Ele não, a venda a compra do mês 10 não contribui para a venda do mês 10, né? Aham. Só vai contribuir para os meses seguintes, né? Olha lá. Então ele encontrou a primeira restrição dele. Ele vem aqui agora e fala assim, ó, também enquanto a firma pode comprar qualquer quantidade de bens, não pode armazenar mais do que a sua capacidade permite. Olha lá. Então aqui ele estabelece o limite de venda. Aqui ele fala, esse limite de venda tem outra restrição. A capacidade que eu tenho de armazenamento, que é o B, né, menos o estoque,
que é a diferença do que eu tenho, tem que ser igual, né? Ou seja, a quantidade que eu vou comprar tem que ser menor ou igual à diferença entre a capacidade máxima e o estoque e aquilo que eu vendi. Ou seja, ele não pode comprar mais do que ele é capaz de armazenar. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. E com isso tudo, o que eu quero? Bom, eu quero maximizar o meu profit, né? Esse P aqui é um P de profit de P, né? Que é o quê? A quantidade vendida vezes o preço é a receita, menos a quantidade adquirida e o custo. Ou seja, isso daqui é a diferença entre aquilo que você pagou e aquilo que você recebeu. Então vejam, gente, vejam como esse problema é absolutamente intuitivo, ou seja, não posso vender mais do que eu tenho, minha primeira restrição, não posso comprar mais do que eu sou capaz de armazenar, e quero achar qual que é o maior lucro possível nisso. Vejam como o problema é absolutamente intuitivo, absolutamente natural. Absolutamente natural. O restante daqui, se eu não me engano, vai ser tudo manipulação matemática, e o resultado do negócio todo tem que se restringir a um pequeno conjunto de equações, que se eu não me engano ele coloca aqui embaixo, o resuminho do modelo dele. Aqui ele não colocou, tá. Eu tinha a impressão que eu tinha encontrado esse modelinho aqui, mas tudo bem. Ficou claro, gente, até aqui? Ou seja, modelei todo esse restante de equações que vocês estão vendo aqui, na verdade ele está desdobrando isso para cada período, tá? Ou seja, ele só está abrindo o problema dele, encontrando o problema dele em vários períodos, porque ele tem todas as equações dos períodos dele aqui para satisfazer. Né? Então, se ele vai fazer para 10 anos, são 120 equações. Se ele está fazendo isso para, supondo, né, mensais, né, 120 equações de equilíbrio de mês. Se ele vai fazer durante, sei lá, um ano e vai fazer diariamente, são 365 dessas equações, assim por diante. Tá? Mas basicamente é isso. Ou seja, no fundo, o problema dele se resume a essas duas equações, né, duas macroequações, duas macro-restrições, né, e uma função de objetivo que ele quer maximizar. Percebam, essa função objetivo aqui ela é linear, tá vendo? Não tem nada elevado ao quadrado, não tem raiz de nada, as coisas estão multiplicadas por valores constantes, então preço e custo são coisas constantes, então tudo isso daqui é linear, tá? Como é linear, a função a ser maximizada aqui é convexa. Então, isso daqui cai dentro da programação convexa, e aí a gente vai ver agora como resolver um problema de programação convexa. Ok? Bom, eu peguei aqui, gente, mais simples do que isso, impossível, impossível. Peguei aqui um gloriosíssimo Python, tá certo? Ó, vocês falarem que eu roubei, vou fazer tudo de novo. Ó, peguei aqui o meu gloriosíssimo Python, instalei o SciPy no meu Python Portable, ou seja, vocês podem fazer tudo isso daí aí, instalem um Python Portable, instalem um SciPy aí, tá, que é uma das bibliotecas de matemática do Python, ok? E aqui, ele colocou como exemplo, tá certo? Um problema de minimização com duas variáveis. Por que eu estou colocando aqui o de duas variáveis? Porque com duas variáveis eu posso fazer os gráficos, e aí eu peguei aqui o Excel, para a gente poder fazer os gráficos em tempo real aqui, vocês verem o que está acontecendo com cada uma das linhas, né? Então, a gente consegue, porque está no Excel, a gente consegue ver as linhas nas regiões aí na região aqui dos números, né, até uma região razoavelmente simples, mas de maneira gráfica. Por exemplo, um problema desse com muitas variáveis, né, a gente não consegue enxergar, a gente consegue entender o problema, só que a gente não consegue graficamente enxergar, né. Esse problema que só tem duas
variáveis a gente consegue enxergar, e aí enxergando a ideia a ideia de enxergar para introduzir o problema por um estímulo geométrico, vamos dizer assim, tá? Beleza, então assim, não tem segredo, né? Instalou o SciPy, pega aqui o limprog e vamos ver o que vai acontecer. Então, beleza, ó, eu vou seguindo aqui o programa do eu vou seguindo aqui o exemplo do limprog, tá bom? No meu glorioso command prompt aqui. E conforme eu for passando equação por equação aqui, eu vou explicando essas equações, eu vou criando as equações no Excel aqui, e vou plotando isso daqui num gráfico. Aí vocês vão ver as equações acontecendo para lá e para cá, e aí a gente vê se faz sentido a solução que o limprog deu, ok? Beleza. Ok, então vamos lá. Lá vai ele com esse prompt que eu tenho que ver todo dia. Cara, prompt é vida, já dizia o Boston Você vê que o Medical. Leandro, ele é um cara raiz, né, velho? Ele vai no prompt, ele não vai num API bonitinho. Eu não sei o que é API bonitinha, cara. Assim, ó, vamos lá, vai. Os chorões, olha só, tudo que for x0, eu vou chamar simplesmente de x, e tudo que for x1 eu vou chamar simplesmente de y. Tá bom? Tá. Beleza. Então, o que a gente tem aqui, ó? Isso daqui é uma reta, é a primeira reta aqui. Menos 3x mais y é igual ou menor ou igual a 6. Eu poderia mudar essa expressão e dizer assim, o y é igual a 6 mais 3x, tá certo? Ou seja, passar o x para lá, eu conseguiria ter essa mesma expressão. Então eu vou fazer o primeiro gráfico aqui, que seria y menor ou igual a 6 mais 3x. Então vamos aqui para o glorioso Excel. Lá, essa é a primeira equação lá. Então, o valor do y é igual, segundo o cara aqui, 6 mais 3x. Então, é 6 mais 3 vezes o gloriosíssimo valor de x, está aqui. Certo? Então, isso daqui vai me resultar num gráfico. Gente do céu. É que o gráfico. Fazer ao vivo, O gráfico. pelo menos você vê que o cara sofre igual você, né? Vê que a gente não é. É que o gráfico tá errado, né, cara? Esse que é o problema, né, cara? Eu fiz tudo certo, menos o gráfico. Ai, mas é uma coisa de lueco. A próxima parte a gente tem que colocar aquele corte, né? Tipo, problemas técnicos. Eu acho que não, cara. Eu acho que não, porque assim. Eu acho que assim, mostrar a dificuldade faz parte da brincadeira, sabe? E até mostrar como é que faz, né? Porque em muitos momentos pegar o negócio pronto é fácil. Exatamente. Eu concordo com você, Silêncio. Eu acho que é esse cara aqui, hein? Vamos ver se é esse cara aqui. Puxa vida, eu tô querendo só um gráfico de linha. Será que é possível que vai demorar para achar o bendito do gráfico? Alterar tipo de gráfico. Eu quero um gráfico. Vai me dar uma dispersão, então, isso, ótimo. Me dá uma dispersão que ligue as linhas desse jeito, ótimo. Então tá, se é uma dispersão, então agora você me deixa escolher assim, isso mesmo, que bonitinho. Aí, ó. Então, beleza, vamos lá. A nossa primeira série tem o nome de Y, é a primeira restrição. Os valores de X da gloriosa restrição estão aqui. Os valores de Y da restrição estão aqui. Então, apareceu o gráfico da primeira restrição aqui. Bom, certo? Esse é o primeiro gráfico. Ele falou que o Y, segundo esse desenho aqui, né? Então, o Y tem que ser menor ou igual. Então, para o Y ser menor ou igual, a gente está falando dessa área aqui embaixo. Ou seja, eu só posso escolher Ys que estejam por aqui. Eu não posso escolher Ys nesta região. Vamos para a segunda equação. Então, menos x menos 2y maior ou igual que menos 4.
Eu vou fazer a matemática aqui rapidinho, então menos 2y eu vou passar para cá, vai mudar o sinal, vai ficar 2y, e eu vou passar o glorioso 4 para cá. Então vai ficar 4 menos x é maior ou igual a 2y, tá certo? Se eu tirar se eu dividir todo mundo por 2, como é positivo, vai ficar y menor ou igual que 2 menos x sobre 2. Então, vamos para a segunda equação. Y é igual a 2 menos x dividido por 2. Ok? Eu venho aqui no glorioso gráfico, seleciono o dado, vou selecionar agora mais uma turma, né? Então, a série tem o nome de y1 que eu dei aqui, poderia dar o nome de qualquer outra coisa. Os valores de x estão aqui, e os valores de y estão aqui. Olho no lance. Beleza? Então, o y tinha que ser menor que isso daqui, tinha que ser menor que esse cara aqui. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima equação. O y tem que ser maior ou igual que menos 3. Ora, eu só estou pegando y maiores que 0, então, em princípio aqui, todos os y deveriam estar funcionando, só que, se vocês repararem direitinho no meu gráfico, a linha do zero está aqui, ó. Ou seja, eu só posso admitir x que sejam superiores a esses valores aqui, que seriam menos 3. Vocês querem que eu coloque aqui uma linha reta falando do mínimo do x? Por Na favor. visualização. Né, você está querendo falar que sabe, então faz direito, né? Eu não ia gastar todo esse vocabulário. Mas já que eu antecipei Leu a mente da galera, né? já que eu li exatamente, então vamos fazer. Então, o nome da jossa é y3, o nome da jossa, o intervalo disso daqui é isso aqui, esse outro intervalo aqui é isso aqui. Então, tá aqui. Beleza? Então, as minhas retas estão aqui, gente. O intervalo que me parece aqui que satisfaz todo mundo, ou seja, tem que ser menor que essa linha, tem que estar abaixo dessa linha de x aqui, dessa linha azul. Tem que estar abaixo da linha vermelha, tem que estar acima da linha cinza. O único que está resolvendo é esse triângulo aqui, ó. É essa região aqui, ou seja, eu só posso encontrar coisas por aqui. Vamos ver o que o gloriosíssimo Python nos oferece. Então, aqui estão os coeficientes que ele está utilizando. Esses coeficientes são coeficientes de quem? São os coeficientes da função objetivo aqui, ó. Menos 1 e 4, ou seja, é o valor que eu estou multiplicando o x e que eu estou multiplicando o y. Ok? Esses outros coeficientes aqui são os coeficientes das matrizes, ou seja, das restrições. Então, ó, menos 3 está aqui, o 1 está aqui, o menos 1 e o menos 2. Então, ó, menos 3 e 1, o menos 1 e o menos 2, tá? Ele inverteu o sinal aqui, claramente, né? Então, possivelmente aqui vai aparecer um 4, porque ele multiplicou tudo isso daqui por menos 1, tá? B é a matriz desses coeficientes independentes aqui, então 6 e 4. E aí ele coloca os limites, né? Os limites do x0, que é o que ele está chamando de x0 para a gente, é o x. Então não existe limites para o x pode ir para frente quanto quiser. E o y tem limites, ele não pode ser menor do que menos 3. Se a gente quisesse colocar um máximo, teríamos que colocar um valor aqui na parte superior. Muito bem. Vamos resolver o problema de programação linear. O que acontece, gente? Eu não desenhei aqui, aliás, desenhei sim a função objetivo. A função objetivo que a gente está colocando aqui
Deixa eu ver se eu coloquei a função objetivo. Essa daqui não. Eu não coloquei a função objetivo, vocês deixaram passar. Eu preciso colocar a função objetivo aqui para vocês verem como é que ela se comporta. Como é que ela se comporta. Então, olha só. A função objetivo aqui é um valor um valor, né, que seria o valor mínimo dela, menos x e mais y. Então, isso daqui seria o quê? Olha só. Se ela fosse zero, a gente teria menos isso, menos o A2, e mais 4y. Eu acho que ela vai acabar com o meu gráfico, porque ela está imensa. Eu acho que ela está muito grande. Esse zero aqui deixa o valor muito grande. Eu vou colocar um número aqui para reduzi-la e a gente encontrar o valor da função objetivo. Vamos ver se agora no gráfico aparece uma função objetivo minimamente comportada. E aí a gente está nos últimos 10 minutos, a gente consegue discutir um pouquinho da solução e eventualmente ter ideias aí para a próxima. Tá? Os valores da função objetivo. Essa função objetivo, a função objetivo aqui é o amarelo. Tá? Então o que acontece? Conforme eu vou variando esse negócio aqui, ó, menos 25, ela vai caindo. Tá vendo? Que ela vai andar Ele anda o zero, né? Perdão? Ele anda o ponto inicial, digamos assim, né? Isso. Essa função aqui agora, cada vez que a gente encontrar um ponto aqui, ela vai cruzar. Eu vou ver se eu consigo aumentar o zoom aqui. Deixa eu aumentar o zoom, porque senão é abusar da alegria das pessoas, entende? Ó, melhorou aqui, né? Então, se essa regiãozinha aqui, ó, entre o laranja e o cinza, é que é a nossa região bacana, que atende a todas as restrições, a gente tem que encontrar o amarelo com o maior valor. Aí o que acontece? O amarelo vai passar por aqui, ele vai passar por todos esses lugares, só que para cada lugar que ele vai passar, ele vai ter um valor diferente. Então, aqui, eu estou usando ele com menos 25. Se eu quiser que ele passe aqui, possivelmente ele vai estar aqui embaixo, sabe, com menos 50, quer ver? Ó, menos 50, vou derrubar esse cara. Olha lá, tá vendo? Se eu estou querendo maximizar o valor do amarelo, certamente menos 50 não é o meu cara, né? Ou seja, não é para baixo que ele deveria crescer. E aí o que acontece? Obviamente, a gente consegue verificar que parece que a otimização, né, o seu máximo dessa linha amarela, vai acontecer em torno desse vértice aqui, ó, desses vértices aqui, certo? Porque quanto mais eu subo, quanto maior fica a minha função objetivo, mais ele tende a cruzar com esses extremos aqui, não com esse extremo. Certo? Faz sentido? Faz sentido. Beleza. Então, vamos deixar o nosso gloriosíssimo calcular. Calculou. Qual que é o valor da função objetivo, meu caro? Menos 21,99999. Esse é o máximo que a gente consegue com ela. Então, menos 21,999. Esse é o maior valor que a gente vem aqui. Se vocês forem ver o gráfico, o que vai acontecer? Vai subir, tá vendo? Não falei? Que ele tinha que estar por aqui. O último ali, né? Me dizer, né? Sacou? Do laranja ali, né? Sacou? Aí vamos perguntar para ele, já que você é todo bonzão e me falou qual que é o resultado, então tá, me fala quais são os valores, né? Quais são os valores do x e do y, né? Das duas variáveis que geraram essa função objetivo. Os valores são
999, que é o 10, né? E 3, e menos 3. Ou seja, o x seria 10, o y seria o menos 3. Tá certo? Se a gente for olhar aqui, é que não está dando para vocês verem, mas aqui eu estou com o y ao contrário, né? O y seria 10 e o x menos 3. Então, aqui eu tenho o y 50, 40, 30, 20, está em torno do 10 aqui. Né? Tem que abrir um pouco, talvez melhorar um pouco o gráfico aqui do negócio para a gente ver, né? E o x que estaria cruzando vai dar por aqui. Deu para entender? Ou seja, a brincadeira aqui é tentar estabelecer o ponto onde esta função objetivo linear vai cruzar com todas as demais. Eu vou brincar um pouco com esse modelo, eu vou pegar, por exemplo, fazer com que essa linha laranja aqui fique com mais declividade. A gente vai formar uma outra região aqui, e aí vocês vão ver que a função objetivo navega na região e o ponto máximo vai ser sempre nos vértices, né? Então, essa função aqui, a laranja, quem que é a laranja? A laranja é o y2. Eu quero que ela fique mais, com mais declividade. Então, em vez de meio, eu vou deixar ela com 1. Então, ela vai duplicar a declividade dela. Se a gente for olhar, duplicou a declividade, só que não deu nem para sentir. Não, meu cara, não. Vamos ver se agora pelo menos ela aumenta a declividade. Tá aumentando a declividade, não do jeito que eu queria, mas... Sim, você vai aumentar um pouquinho aqui, então de 12 vai para 20, vai. Bom. Então, ó, aumentei a declividade dessa reta, então agora a nossa região de viabilidade é acima do cinza, abaixo do laranja e abaixo do azul. Então é essa região aqui. É essa região onde a gente tem que escolher as nossas alternativas e vai ter que escolher o nosso ótimo. O que dá para perceber? Que nessa configuração aqui, a linha amarela vai encontrar o ótimo subindo um pouquinho mais até encontrar esse ponto azul aqui. Uhum. Certo? Então eu posso vir aqui, aumentar um pouquinho mais, vou colocar menos 20. Ele vai subir um pouquinho, olha lá, não é menos 20, é um pouquinho mais. Ó. Menos 18, vai subir um pouquinho mais. Olha lá, encontramos. Tá certo? Ou seja, na programação linear, as soluções ótimas normalmente estão nas quinas. Tá certo? E é aqui que entra o tal do simplex, o algoritmo simplex, que justamente conseguiu de uma maneira esperta, né, vamos dizer assim, buscar essas regiões ótimas, buscar esses vértices para dizer para a gente qual que é o vértice ótimo. Tá bom? Na conversa de hoje, acabou, né, vamos dizer assim, só tem um minuto. Na conversa de hoje eu tentei apresentar a noção de programação convexa, tentei pegar um problema de programação linear, explorar o problema do ponto de vista de restrição, função objetiva, etc. Peguei um modelo do glorioso Python para explicar para vocês, expliquei como é simples fazer, isso aqui não é difícil de fazer, tá? Talvez o mais difícil de fazer seja montar essa matriz aqui direito, né, se for um problema real, e como é fácil resolver um problema de programação linear no Python, ou seja, eu estou falando de um programa que tem menos de 10 linhas, né, e como a parte mais difícil disso tudo foi modelar o problema e enxergar o problema, né, com esse estímulo visual aqui para a gente poder entender o que está acontecendo no cálculo linear lá. Resumindo, Dúvidas, dramas, pesadelos, vamos lá. Você mostrou pra gente em gráfico o que o Python fez, né? Agora a Eu gente pode mostrei em confiar no gráfico o Python. que o Python, agora você pode confiar no Python. Só agora, tá? Antes não podia. Antes não podia, exatamente. Antes não podia, antes não.
Antes ele dava 20. Sacou? Não, boa, cara. Eu Para a achei- próxima aula, Leandro, o que que você pretende explorar daí? Que a gente vai- Então, a gente poderia, por exemplo, aí, bom, cada um de vocês pode falar o que vocês gostariam. Programação linear, ela é muito utilizada, muito mesmo. Então, se alguém tiver interesse em explorar alguns modelos de programação linear aplicados, é bacana. Como vocês viram, eu fiz questão de enfatizar, faço questão de não poupar elogios, ou seja, o cara resolveu isso em 59. E a Sem gente está computador. falando disso daqui como se fosse uma grande novidade. Né? Ou seja, né, é aquela história, né? É o que o Cazuza falava do Museu de Grandes Novidades, né? Gente, isso é uma coisa que a gente já devia trazer de berço. Concorda? Porque já está há 60 anos aí rodando na cultura. Se quiserem falar um pouquinho de programação linear, dada a facilidade e a vastidão de aplicações que tem, ou seja, é muito fácil fazer no Python, é fácil de enxergar as equações no Excel. Se quiser trazer, eu acho que a gente poderia trazer na próxima conversa, sei lá, 4 modelos de 15 minutos para a gente explorar um pouco mais. Eu acho Tá? Seria interessante, interessante. Leandro. Fala aí, O que Igor. foi? Não, eu achei bem interessante a ideia do Leandro de trazer modelos para a gente se aprofundar e até para pôr em prática, né, o conhecimento hoje adquirido e, né, se o cara conseguiu fazer 59 isso, Pô, a gente com uma... pelo menos a gente vai fazer conseguir, agora, né? né? É uma questão de honra, né? Vamos falar. O cara não tinha computador, o cara não tinha nada e conseguiu resolver o problema de alocação de compra, né? Em 59, cara. Ó, e se fizer, tipo, 2 modelos de 30 minutos? Porque aí a gente explora os modelos pra caramba. Complexo, Daí né? se fizer 3 de 20, você percebeu que a gente já tá num problema de alocação de novo? Vamos lá, ó. Pra mim não tem problema, gente. Pra mim não tem problema. Assim, eu quero que vocês fiquem contentes, porque assim, logo depois a gente vai entrar na programação cônica, Uhum. né? Programação Daí vai- cônica já vai ser mais dificilzinho. Eu prefiro 2 ou 3, porque aí gasta mais tempo explicando, dá pra entender melhor, absorve mais. Eu vou perguntar pra você então uma coisa, Jonathan. O que você mais gostou nessa explicação? Cara, Foi o Python, foi o Excel, foi o modelo aqui, foi o quê? foi o modelo. Não, eu gosto de Python, legal, bacana pra caramba. Eu gosto de Excel, mas a compreensão do modelo, cara, se você não compreender o modelo, você não executa nenhum nem outro. Uhum. Aí cai na nossa primeira aula, né? Né, Cai Leandro? na primeira aula, por isso que eu tô forçando a barra pra gente trazer o modelo aqui. Aham. Então, a pessoa que vier apresentar, ela explica, ela vai na literatura, pega o modelo, entende o modelo, explica pra gente o modelo e depois só calcula no Python. Uhum. Entendeu? Boa. Justíssimo. Vamos fazer isso então? Vamos fazer isso. Beleza. 3 ou 4? 3. 3. Então vamos. 3 valeu. Vamos escutar o Jonathan, Leandro. Vamos, senão Não ele vamos vai fazer uma falar. variável nova, né, bicho? Senão ele vai falar que a gente tá pegando no pé dele. Eu ia começar. Obrigado. Então, em honra ao Jonathan, eu dou por encerrada essa conversa. Espero ter mostrado para vocês as belezas, as maravilhas da programação linear. Oh, Perfeito. É isso aí. Bom isso de aí, ouvir. mano.